Olá, senhor e senhorita que está aí do outro lado da tela. Venho aqui mais uma vez em mais um vídeo da minha opinião sobre algo relacionado à área de tecnologia no geral. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o estereótipo do cara de TI. Sim, todos nós sabemos que o cara de tecnologia, o cara da computação tem um estereótipo. E qual seria esse estereótipo exatamente? Eu acho que seria o cara introvertido, tímido, muitas das vezes, que se destaca no colegial, tirando sempre notas altas. Esse tipo de coisa. Um sujeito inteligente, né? Acima da média. E realmente, para alguém se destacar como profissional de tecnologia, ele tem que ser acima da média em inteligência. Nós sabemos que não é uma área fácil, é uma área que tem um nível de complexidade razoável, no mínimo, e que o cara tem que ter bastante interesse em permanecer estudando pelo resto de sua carreira, pelo menos. Então sim, para alguém se destacar na área de tecnologia como profissional, ele precisa ser alguém inteligente. Contudo, vamos falar aqui do estereótipo físico de quem é da área da computação. Não sei se você assistiu ou assiste ainda aqueles filmes americanos de high school, que tem sempre aquele cara mais nerdão, que fica sendo zoado no colégio e assim em diante. Eu acho que esse seria o estereótipo do cara de tecnologia. Um sujeito bastante nerdão, bastante underground, que não é nada popular, como eu disse, extremamente introvertido, tímido, usa óculos, cheio de espinha na cara, magrelo, se não for magrelo, gordinho. Ninguém vai pensar que o cara que é extrovertido, shapeado, destacado em aparência é o cara de TI, né? É completamente avesso ao estereótipo que todos nós temos do profissional ou da pessoa que se interessa à área. E realmente eu posso dizer que por muito tempo foi assim. A maioria das pessoas que se interessavam pela área e que trabalhavam na área eram nerds, geeks, CDFs, né? Em outras palavras. E já que a área não tinha tanto vislumbre como tem hoje, poucas pessoas se interessavam com relação às estatísticas que temos hoje em dia. Mas por hoje, se é algo mais popular, mais difundido, que as pessoas, no geral, têm noção da existência e que muita gente aspira a ser, aspira a trabalhar, inclusive eu, esse estereótipo foi mudando na prática. Não há mais uma aparência, entre aspas, específica de alguém de tecnologia. Óbvio que, querendo ou não, esse preconceito ainda fica no inconsciente de muita gente, até no meu inclusive, mas na realidade não é assim. Muitas pessoas que são geeks, que são nerds, que não têm uma aparência que chame a atenção, continuam se interessando pela área, mas tem outras pessoas que fogem completamente desse padrão e que estão na área, se interessam, estudam e querem ser bons profissionais. E sinceramente eu me incluo nisso. Eu não sou um nerdola, magrelo, nem ter tudo. Beleza, talvez eu seja um pouco nerd, tendo em vista que às vezes eu assisto alguns animes ou esse tipo de coisa. Mas se você me vê na rua, de acordo com o estereótipo pelo menos, você nunca diria que eu sou dev ou aspiro ser desenvolvedor, programador.
porque eu sou um cara bastante antagônico a essa visão que as pessoas têm. E se você está nesse arquétipo de nerdola, ter tudo ou magrinho, não leve como ofensa, quer mudar, eu tenho algumas dicas a te passar. Eu já fui sim um cara muito magro há não tanto tempo atrás, mas depois que eu comecei a me exercitar e a manter uma alimentação adequada, eu mudei bastante minha aparência para melhor. E por isso hoje eu vou tentar te ajudar passando algumas dicas para você se desvencilhar desse fenômeno social. Bom, o primeiro ponto e mais óbvio é, mesmo que a nossa área exija que o sujeito passe horas e horas na frente do computador, sentado, isso não vai te impedir de treinar, necessariamente. Porque afinal de contas, programação é um trabalho como qualquer outro. Se outros profissionais de outras áreas conseguem treinar, conseguem manter uma saúde, por que nós não conseguiríamos? Beleza que muitas das vezes há plantão, há um trabalho extra aqui ou ali, mas ainda assim, se você se organizar e se você realmente quiser, você consegue algo bastante interessante. Você consegue alcançar de fato um resultado. É só querer aproveitar o processo. E essa questão também de ficar sentado não é necessariamente uma regra. Se você for um cara um pouquinho mais esperto, você pode muito bem encomendar, seja de maneira personalizada, seja comprando pronto mesmo, uma mesa um tanto maior, meio que adequada para a sua altura, ou uma mesa que se regula. E aí você pode colocar seu setup em cima dessa mesa e trabalhar em pé. E você pode muito bem ter uma cadeira ou um banquinho regulado na altura dessa mesa mais ou menos. E quando você estiver se sentindo cansado a fim de sentar de tanto tempo em pé, você se senta nesse banco e continua trabalhando. Depois você sai e volta a ficar em pé. Isso já é bem melhor do que passar o tempo todo sentado. Você já pode evitar problema de coluna, de lombar. Você pode evitar uma possível hemorroida. Já vi alguns relatos a respeito de hemorroida. Então, você pode evitar N problemas de saúde se você fizer esse mínimo de esforço, que é se ajustar para não ficar o tempo todo sentado. Agora, quanto a treino, que é algo muito importante se você quiser ficar com o físico da hora mesmo. Se você quiser ficar shapeado, como se diz, é algo que você deve incrementar na sua rotina diária. Beleza, não vou falar diária porque tem uns dias de descanso, mas você tem que treinar, pelo menos algumas vezes na semana. Vou contar o que eu faço particularmente. Eu treino para hipertrofia mais ou menos 3 a 4 vezes na semana, e 2 vezes na semana eu faço um treinamento de arte marcial, uma luta. E basicamente é isso, meus treinos. 4 ou 6 vezes na semana, minto 4, 5 vezes na semana, com 2 dias de descanso. Aí eu faço um treinamento de hipertrofia na segunda, na terça já faço a luta, na quarta outro treinamento de hipertrofia, quinta luta, sexta hipertrofia de novo. E você pode estar se perguntando ou achando que quando eu falo hipertrofia eu quero falar necessariamente musculação, academia. E não necessariamente. No meu caso eu treino calistenia. Então se você não gosta de academia, não está a fim de ir ou qualquer coisa que seja, calistenia é uma excelente alternativa. Eu mesmo, quando comecei há 1 ano e meio, eu pesava de 58 a 60 quilos. Hoje eu peso 72, de pura massa magra. Eu não ganhei gordura, só músculo.
entende? E isso sem uma dieta. Sem uma dieta que eu digo, sem suplementação, sem ficar medindo macros e micronutrientes, sem acompanhamento de especialista e, óbvio, natural. Então, meu físico evoluiu muito só com calistenia e sem tanto esforço assim. Sem tanto esforço que eu digo, sem precisar de toda essa burocracia de suplementação, dieta e assim diante. Então, se você quer treinar em casa ou de maneira flexível, onde quiser, treine calistenia. Calistenia é simplesmente fantástico. Se você começar a treinar, você vai perceber isso. Agora, se você não quer treinar para hipertrofia, se você só quer perder peso, por exemplo, você pode muito bem fazer cardio, fazer uma arte marcial, fazer caminhada, corrida, bike. Se você não quer sair de casa, tem várias opções de exercício, de atividade física, cardiorrespiratória, aeróbica, que você vai ter uma eficiência tão boa quanto essas outras que citei e não vai precisar sair de casa. Por exemplo, você pode fazer polichinelos. É um excelente exercício. Você pode comprar uma corda de pular e pular corda. Fantástico também. Em pouco tempo você já soa bastante com esse tipo de coisa. Então, treino, sinceramente, não tem muito segredo. Agora, quanto à dieta, eu particularmente, o que funciona pra mim, o que eu observei no decorrer desse meio tempo que tenho de treinamento, é que você tem que comer bastante proteína, o máximo que você conseguir, e gordura animal. Tendo esses dois aspectos na sua dieta, tá bom demais. Óbvio que você tem que depois conceber a questão do teu peso, mas já que aqui o objetivo é não ser tão burocrático, então você vai comer o máximo de proteína que você conseguir diariamente e o máximo de gordura animal que você conseguir diariamente. Você tem que se adaptar com relação à sua realidade. Faça o melhor com o que você tem. Então é isso. E de resto, para suprir algumas demandas nutricionais, come frutas, legumes, verduras, carboidrato, você pode comer também, mas em baixa quantidade e principalmente aqueles que são mais benéficos a você, como a batata doce, uma banana da terra, inhame, aipim, esse tipo de coisa. Talvez falando do aipim eu tenha revelado mais ou menos de que região eu sou do país, mas tem regiões que falam macaxeira, se não me engano, né? Mas é basicamente isso. Também dieta não tem muito segredo, é só você comer bem de maneira saudável. Se você eventualmente precisar ou quiser comer alguma porcaria, você pode também. Depois das refeições, por exemplo, você pode comer um chocolatinho, um pouco só, não exagere. Sei lá, compra um tablete de chocolate e depois de almoçar você come um ou dois quadradozinhos do tablete, entende? Se você realmente precisa de doce, esse tipo de coisa. Mas se você conseguir substituir doce por fruta, é excelente. Açúcar também, você pode diminuir o açúcar e quem sabe colocar mel no lugar do açúcar. Esse tipo de coisa, sabe? Todo mundo sabe no final das contas o que é saudável e o que não é saudável. Isso é quase que intuitivo. Óbvio que os detalhes técnicos só vai saber quem realmente estudou esse tipo de coisa. Mas, quando eu falo comer saudável, você entende o que é comer saudável. Mas no final das contas mesmo, o foco não deve ser o resultado final, o teu físico, óbvio que isso é importante. Você se olhar no espelho e se ver bem e gostar daquilo que você está vendo, da sua autoimagem. Mas o mais importante mesmo é a sua saúde, você preservar a sua vida. E então, esse tipo de hábito com certeza vai te ajudar e muito. Até a sua carreira como desenvolvedor. Ou se talvez você for de outra área, independentemente da área que você seja, vai te ajudar muito. Porque
uma boa alimentação e treinamento físico vão ajudar no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento cerebral, sem sombra de dúvidas. Vão ajudar no seu sono. Inclusive, um ponto que eu não mencionei é o sono. É muito importante você descansar. Tente dormir ao menos 6 horas por dia. Também não passe de 8, de 6 a 8 tá ótimo. Isso é realmente o indicado, mínimo 6, máximo 8 em média. Óbvio que tem pessoas que vão fugir à regra, mas essa é a exceção, então não vamos fazer da exceção a regra. Via de regra é de 6 a 8 horas. Eu geralmente durmo 6 horas e meia, mais ou menos, e isso já tá ótimo pra mim. Então preserve sua saúde, beba bastante água sempre quando você estiver trabalhando ou estudando. Leve uma garrafinha d'água, deixe ela do seu lado para ser de fácil acesso. E é isso. Acredito que eu já falei as coisas mais importantes aqui. Então, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Espero que você tenha um excelente dia e até mais.